Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais uma aula de correção de questão discursiva das rodadas semanais aqui do Emages. Tudo bem, pessoal, aqui no chat? Vamos com uma questãozinha envolvendo crime de descaminho, vários aspectos relacionados ao crime do 334 e também, sobretudo, né, uma questão que se tornou polêmica, já era polêmica, muito polêmica na doutrina, mas na jurisprudência tivemos um julgado recente do STF que reacendeu uma polêmica que no STJ já estava resolvido e no STF também havia uma tendência de seguir o mesmo posicionamento. Mas vamos passar, pessoal, então, ao assunto aqui da nossa rodada 2 de questões discursivas. Vou compartilhar com vocês o nosso slide, como sempre, né, pessoal? Fiquem totalmente à vontade para participarem, seja pelo chat, seja por vídeo, por áudio, e vamos, assim, construindo aí um conhecimento conjunto entre todos. Começo aqui, pessoal, com a abertura do nosso slide, rodada 2 de 2022. Deixo aqui o caso, pessoal, fotinho aqui de Miami, nada mal, né? E o nosso amigo aqui, Pedro Camilo, foi para Miami, mas com outro objetivo. Então, ele retornava ao Brasil de uma viagem feita a Miami, Estados Unidos. A gente tem, né, o cara que pratica o descaminho, a grande maioria, né, vindo do Paraguai, da ponte, passando, né, pela Ponte da Amizade, ali no lado de Foz do Iguaçu, né, e também em Ciudad del Este, né, e também temos, né, pelo mundo inteiro, e Miami, depois, né, de Ciudad del Este, que é a grande maioria, né, Miami também a gente tem um quantitativo grande de crimes de descaminho, sobretudo, claro, pela via aérea. Então, era o caso trazido, pessoal, e ele realmente tem, né, como nós vamos ver, tem uma série de questões jurisprudenciais do descaminho, que a gente relembra aqui na rodada, já bem sedimentadas, e tem uma discussão sobre a incidência da majorante nesse caso, que ela é bem interessante. Eu honestamente, depois vamos colher aí a opinião de vocês também. Opa, mas particularmente eu tenho sérias dúvidas de com quem está a razão. Já vamos ver que tem bons argumentos para os dois lados. Então, nós tínhamos aqui o nosso personagem Pedro Camilo retornando de Miami em um voo operado por empresa. Fizemos aqui uma propaganda da Latam Airlines, embora não mereça, né? A propaganda, aliás, quem não teve já algum problema agora, final de ano, indo visitar minha família, extraviaram bagagem e tal. Mas eu sou um cara muito tranquilo, fico bem sossegado. Mas, enfim, né? Tinha outros que perderam mala ali, que ficaram conformados. Mas, enfim, coloquei para ficar bem claro, num caso concreto, como acontece sempre, né? E aqui, para ficar bem evidenciado, que era um voo regular, um voo comercial, foi parado na fiscalização lá no aeroporto de Guarulhos, situação muito frequente, né? Muitos voos chegam por lá, lá tem uma fiscalização sobretudo voos de Miami, né? Eles ficam bem atentos. E aí na bagagem foi identificada uma grande quantidade aqui de objetos a revelar um intento comercial e ele não recolhera os tributos devidos, nem declarara, né? Não tinha nenhum elemento quanto a isso, devido em razão da internalização da mercadoria, e o valor totalizava 18.000 e uns quebrados. E a indagação era, primeiro, considerando que ele já responde a duas ações penais, não se fala em trânsito em julgado, por fatos assemelhados, ocorridos em curto intervalo de tempo, meses antes,
mas sem que haja trânsito em julgado. É aplicável ou não o princípio da insignificância? E a segunda indagação era sobre a incidência de alguma causa de aumento de pena. Então, pessoal, como de praxe, eu recordo aqui com vocês sobre a técnica de resolução de questões discursivas, para a gente ter bem presente aquelas 4 etapas. Primeira etapa, uma leitura atenta do enunciado, fizemos aqui rapidamente com vocês, na hora da prova, riscando, marcando, já fazendo alguma observação, repetindo, né, pelo menos uma vez, sobretudo questão que é curto, né, o enunciado, e mesmo prova de sentença a gente acaba tendo que repetir, porque tem muitos detalhes envolvidos também, né? E depois disso a gente passa para o brainstorm. No brainstorm, a gente vai despejar tudo que vem à mente aqui, depois que a gente está bem familiarizado com o enunciado. E aí a gente despeja no nosso rascunho o que vier à telha. Então, aqui a gente poderia imaginar, né? Logo, claro, situação, crime de descaminho, insignificância, 20 mil, STJ, STF, controverso, eu já colocaria, depois a gente vai expor quanto a isso. Colocaríamos, né, aqui também, habitualidade delitiva, medida socialmente recomendável, detalhes do caso concreto, colocaríamos o artigo 334, parágrafo 3º, a causa de aumento de pena, clandestinidade, voo comercial, STJ, primeira turma do STF, segunda turma do STF, julgado recente, e, em suma, né, despejando aqui o que me veio na cabeça, fazendo o exercício concretamente com vocês, para depois disso a gente montar o esqueleto da nossa resposta. Essa fase do esqueleto da nossa resposta, do projeto arquitetônico, para que ele seja, na sequência, executado com a redação na folha definitiva, é a etapa central, é o coração da nossa prova. É aqui que nós vamos saber se o candidato vai ou não ter uma boa nota, ter um bom desempenho na questão. E, diante, né, de todos esses elementos, o que que a gente faz? Depois que a gente fez o brainstorm, a gente vê tudo que lembramos, né, sobre o tema, tudo que o caso nos evocou, e aí começamos a organizar essa bagunça, né, de tudo que a gente despejou, colocando, né, o que que nós vamos dizer, né, seguindo uma ordem lógica, e aí começamos a construir na nossa cabeça a questão, a resposta à questão, que ela já vai estar pronta, né, pessoal? A gente já enxerga a resposta, depois a gente, com esse esqueleto da resposta, a gente só executa. E aí colocamos, né, pessoal, colocaria, né, no primeiro parágrafo, o que que a gente vai ter que falar? Do enquadramento típico, artigo 334, CP, num segundo tópico, né, num segundo parágrafo, a gente já fala do princípio da insignificância, STJ, STF, 20 mil reais, artigo 20 da Lei 10.520, isso tudo a gente no brainstorm também vai colocando, né, os artigos, artigo 20 da Lei 10.520, 10.522, né, de 2002, portarias 1375 do Ministério da Fazenda, 20 mil reais, para daí a gente explicar o magistério jurisprudencial. Depois, num próximo tópico, colocaria exceção, habitualidade delitiva ou reincidência, e aí explicaríamos essa ressalva que a jurisprudência faz na aplicação do princípio da insignificância, inclusive aqui no crime de descaminho, que, aliás, quando tem habitualidade delitiva, é muito difícil de reconhecer que a medida seria socialmente adequada, já vamos ver por quê. E num próximo tópico, em relação à causa de aumento, né? Causa de aumento, artigo 334, parágrafo 3º, análise jurisprudencial, STJ e primeira turma STF, segunda turma da STF, e na conclusão, o último tópico, defendendo, né? Eu particularmente entendo que
né, à luz do magistério jurisprudencial atual, ainda era cabível a incidência da majorante no caso em apreço, né? Embora a recente decisão de segunda turma do STJ acenda luzes à discussão e, em algum momento, o plenário vai ter que se manifestar e o próprio STJ a gente vai ter que acompanhar para ver se alguma das turmas, que às vezes já não era tão, algum ministro que não era tão favorável ao entendimento, não venha a propor uma rediscussão do tema, o que eu acho que deve vir a acontecer. Depois, né, pessoal, desse esqueleto da resposta, depois que a gente começa a montar ele, riscando, marcando, ele está pronto. Não precisa ficar bonito, né, pessoal? Pode ficar todo riscado. Ele só tem que estar redondinho para a gente começar a execução da resposta. E na execução, seguindo o roteiro, seguindo esse esqueleto, a gente só vai redigindo, que é, como eu sempre digo, é o filé da prova, o que define é a resolução. Quem já vem treinando, quem já tem, né, se empenhado no aperfeiçoamento da redação jurídica, a última etapa da execução da resposta, se a gente tem, né, uma resolução bem feita e um esqueletinho bem montado da nossa resposta, vai tudo tranquilo, não vai ter nenhuma surpresa e a gente vai conseguir, né, uma nota alta aí na nossa resposta. Então, pessoal, feita aquela introdução de praxe, vamos à primeira indagação. O que que eu lembro aqui, né, pessoal, é aqui o momento da famosa revista, que toda vez que a gente passa no aeroporto, a gente vê lá, pessoal da Receita Federal, né, da aduana, realizando, né, esse tipo de abordagem. Com muita clareza, né? O caso era de descaminho, inclusive o enunciado trazia a própria redação, né, na descrição fática, do artigo 334 do Estatuto Repressivo, e iludir, que é o termo que o Código Penal utiliza, né, o pagamento de tributo em particular, né, pagamento de direito ou imposto, e aqui tínhamos, né, uma situação de nenhum pagamento dos tributos devidos pela saída, pela entrada, pela saída ou pelo consumo. Aqui, claro, pela entrada. Reclusão de 1 a 4, aí a gente lembra que até 2014, né, o crime de contrabando ele estava junto no 334, uma crítica que se fazia, porque a conduta do descaminho, pessoal, é uma conduta que atenta, sobretudo, contra a ordem tributária. No Código Penal é um crime contra a administração pública. Mas vejam que aqui a preocupação é tributária. Já no crime de contrabando, que às vezes é muito comum o leigo confundir, né? O leigo fala contrabando quando quer aludir o descaminho, que é o que mais acontece, né? Mas o contrabando, como nós sabemos, envolve uma situação em que há uma vedação à internalização daquela mercadoria, daquele produto. Então, uma conduta que envolve vários aspectos, né? Muitas vezes de saúde pública, de segurança pública, e por isso que no crime de contrabando já não importa o valor do tributo que não foi pago, a insignificância é para o descaminho. Para o contrabando, por exemplo, de cigarros contrabandeados, que não podem ser internalizados, cigarro paraguaio, né, que não tem registro para essa, tem vedação relativa, né, não tem registro para importação, configura um crime que atenta também contra a saúde pública e, por isso, a jurisprudência não admite a incidência do princípio da insignificância, não analisamos ali qualquer aspecto de valor da mercadoria. Aqui, como já adiantamos a situação, desde 2014 houve o desmembramento, né, que eu ia colocando, agora a gente tem o 334A, que tem uma pena até 5 anos, porque o fato contrabando é um fato mais grave do que o fato descaminho. Em relação ao descaminho, a jurisprudência começou inicialmente adotando um patamar da legislação que era muito baixo, patamar para ajuizamento de execuções fiscais pela União. No caso aqui, né, esse patamar era de 1.000, foi para 2.500, foi para 10.000 e ultimamente veio para 20.000.
Vejam, uma coisa, né, se a gente pensar aí 2.500 ou até 10.000, que alguns já, quando a lei foi sofrendo alterações, né, o artigo 20 da 10.522, alguns já foram ficando reticentes. Olha, liberar, entre aspas, né, porque eu conhecendo a significância até 10.000, tem um impacto grande, não somente, claro, ao fisco, mas também à própria indústria nacional e os empregos que essa indústria produz, né? Já que ela é afetada, logicamente, quando há internalização de mercadorias baratas, né? E que não tem a mesma carga tributária que o industrial brasileiro tem que pagar. Então, esse aumento foi sempre visto, né, com Grano Salles, com um certo receio por parte de muitos. O próprio STJ ficou nos 10.000 inicialmente, que é um patamar, né, metade do patamar que se consagrou como linha majoritária, já vamos explicar. Mas 20.000 é muita coisa, né, pessoal? Vejam que é 20.000 de imposto devido na internalização, né? Aqui, pessoal, vejam, em relação, né, esse limite de 20.000, ele foi ampliado, e essa é a controvérsia, né? O STJ ficou nos 10.000 por isso. A lei previu inicialmente 1.000, depois alterou para 2.500, depois alterou para 10.000. O limite passou para 20.000 por uma atualização feita por portaria do Ministério da Fazenda à época, né? Portaria 75 e 130. Na verdade, falei 13, né? Os números aqui, 75 e 130 do Ministério da Fazenda. Interessante, né? Ele previu esses 20.000, e mais recentemente apenas a lei ela passou a prever que é ato do Procurador-Geral da Fazenda Nacional. E esse ato veio apenas recentemente, coisa acho que 2021, veio há bem pouco tempo, né? Mas e o STJ não seguia dizendo que a portaria não teria base para esse aumento. Mas o STF veio a ditar que os 20.000 se aplicariam sim, o STF no geral, né? A gente vê várias discussões aí, nas mais variadas matérias, quando entra, né, na questão, o STF tem uma preocupação, eu diria, extremamente grande com a população carcerária e com a razão de encarceramento, embora aqui, né, seja cabível, né, no mais das vezes uma substituição da pena privativa por restritiva, mas também tem vários casos de condenação, né? O cara que é reincidente, a medida não é socialmente recomendável, foi condenado há pouco tempo, então também tem casos de prisão. Mas o STF, né, digamos que tem uma... Eu, particularmente, falando de maneira bem geral e bem filosófica, né? Vejo que o STJ, o STF, ele tem, digamos, uma visão mais garantista do que o STJ. Não que o STJ não tenha vários posicionamentos também bem garantistas e não no sentido pejorativo, longe disso. Aí é de opinião também de cada um. Mas sendo bem técnico, né? Para mim, as portarias aqui eram de legalidade bastante discutível. Para mim, elas não deveriam ter sido aceitas. Agora, a portaria do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, sim. Mas fato é que o STF, né, falou que tinha que aplicar os 20, o STJ, que já tinha repetitivo dizendo que era 10 e não 20, ele tinha analisado especificamente, deu o braço a torcer, passou a seguir também os 20.000 reais na análise do princípio da insignificância. E eu lembro que esse patamar ele vale não só para o descaminho, mas para os tributos federais de uma maneira geral. Para crimes tributários estaduais e municipais, nós temos que buscar na legislação própria qual é o patamar mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais. E aí, por vezes é de 10, por vezes de 5, por vezes de 2.500, por vezes de 1.000. O parâmetro é esse, mas nós não devemos, né, aplicar em crimes tributários estaduais e municipais o de 20.000, simplesmente invocando aqui o artigo 20 da 10.522 com essas atualizações.
Detalhe, né? A jurisprudência continua falando das portarias do Ministério da Fazenda, por isso nem coloquei, né? Para não também criar confusão aqui. Sim, que a gente tem visto até hoje na jurisprudência, então, enquanto os tribunais superiores não fizerem adequação para citar agora a portaria do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, vamos no penal aqui, e não sei quando que vão se atentar, vamos seguindo, né, o que a jurisprudência vai mencionando. Então, o crime de descaminho segue esse mesmo patamar dos crimes contra a ordem tributária em âmbito federal. E aí é importante a gente lembrar, alguns alunos se equivocaram porque recordaram da súmula 599 do STJ, o descaminho é um crime contra a administração pública no Código Penal, tá, de fato, né, no título 11, né, título 11, né, eu coloquei aqui, título 11 do Código Penal, os crimes contra a administração pública, é, mais exatamente aqui, né, dos particulares contra a administração pública, e a súmula 599 do STJ vai dizer que não se aplica significância nos crimes contra a administração pública. No caso do descaminho, o STJ mesmo, né? É interessante que ele não chega nem a dizer, a analisar a súmula, ele sempre aplicou insignificância, né? Desde sempre. Então, quando nasceu a súmula 599 do STJ, já havia essa linha jurisprudencial em relação ao descaminho, então não dá nem para dizer que foi criada uma exceção depois, não, ela já existe antes e já era uma forma de interpretar a súmula 599 do STJ. Pessoal, é importante a gente saber que lá no Supremo a gente tem, no entanto, precedente de turma, da primeira turma do Supremo, tem precedente do Marco Aurélio, precedente do Alexandre de Moraes, dizendo, os precedentes do Marco Aurélio, eles dizem que a portaria não deve ser obedecida, então, ficando nos 10 mil, né? Já precedente do Alexandre, da relatoria do Alexandre de Moraes, diz que não se deve adotar o mesmo parâmetro previsto para o ajuizamento da execução fiscal por conta da independência das instâncias penal, administrativa e civil. O que é, né, algo assim totalmente minoritário. E é interessante, né, hoje, né, na jurisprudência do plenário do Supremo, a gente já tem muitas vezes toda uma celeuma, uma confusão. Agora, quando a gente pega julgado de turma, estava até falando hoje com os colegas, a gente estava discutindo uma decisão monocrática do ministro do Supremo sobre uma questão, né, que envolve a nossa jurisprudência lá da turma, e aí um colega querendo seguir, porque a decisão monocrática fala que é da jurisprudência suprema, nós mostramos, né, eu, outro colega, cara, na verdade a decisão aqui está equivocada, porque a jurisprudência é outra. E aí mostramos os precedentes do plenário, da turma, que o cara, que na decisão, o ministro simplesmente ignora, né? Então, na turma, né, a gente vê muito no STF, meio, eles dão mais importância, claro, falando assim, em termos bem pragmáticos, né, aos julgamentos plenários do que os da turma, embora tenha julgamentos extremamente relevantes, claro, na turma, né, mas a gente vê muito mais nas turmas essa divergência jurisprudencial, né? Mais até do que nas turmas do STJ, a gente vê menos lá no STJ. Na verdade, no Supremo, a gente vê a mesma turma, por vezes, um ministro traz num sentido, numa outra sessão, um outro ministro da mesma turma traz no outro, e fica meio que por isso mesmo, né? Fica uma confusão. Então, o fato é, pessoal, que é amplamente majoritário o entendimento pacífico no STJ é repetitivo, no Supremo, na segunda turma, pacífico, na linha de que se aplica assim, insignificância com base nos 20 mil reais apenas. Eu deixo no nosso material escrito, vocês já devem ter visto na rodada, eu deixei ali, fiz toda uma pesquisa jurisprudencial para trazer todos os julgamentos de relevo ali para vocês, eu trago esses precedentes, embora, né, cause bastante espécie, depois de tanto tempo, né, se venha com isso. O Arthur aqui perguntando, professor, a PGFN, né, Procuradoria Geral de Fazenda Nacional, não executa dívida tributária, incluída a multa menor que 20 mil, se eu não me engano. No caso, são 20 mil com relação a qualquer infração, ou seja, qualquer crime contra a ordem tributária, até porque uma das negativas era de valor inferior, não compensava as custas. Confere. Na verdade, Arthur, aqui
esses 20 mil, na própria Lei 10.522, tem algumas pouquíssimas exceções. Por exemplo, multa penal não se submete a esse patamar. A gente, inclusive, fala isso nas aulas, né, que estudamos a parte especial do Código Penal aqui, em particular do título 11. Na verdade, aqui, os 20 mil envolve os crimes do artigo 1º lá da Lei 8.137, do artigo 2º da Lei 8.137 e o crime do 334. A gente fica nesse porque o artigo 3º são crimes funcionais contra a ordem tributária, lá na Lei 8.137. Por outro lado, isso a gente também vê, a gente explora aqui em questões já, no imagens, né, nas aulas também a gente sempre salienta os crimes contra a ordem previdenciária, embora também ali tenha valores tributários, né? A jurisprudência não aplica esse patamar. Então, os crimes do 168A, apropriação indébita previdenciária, e o crime do 337A, sonegação previdenciária, não se submetem STJ e STF pacífico a esse patamar do princípio da insignificância, tá? Então, na prática, a gente está tratando aqui do descaminho, do 334, e artigos 1º e 2º da Lei 8.137. Quanto à habitualidade, agora a gente vai entrar aqui. Isso já passando para o próximo slide, pessoal, por isso coloquei a imagem aqui. Não sei quem gosta desse tipo de literatura, eu me amarro e esse livro é um dos clássicos, né? Eu demorei para pegar ele para ler, porque tem esse é mais, né, um livro mais antigo, né? Mas um dia peguei ele um pouquinho maior, mas também de fácil leitura, muito bom, né? Muito bom. Os 7 hábitos aí do Covey. Muito legal o livro. Vejam, pessoal, embora seja aplicável o patamar dos 20 mil ao crime de descaminho, também aqui vale aquela exceção que nós estudamos quando falamos do princípio da insignificância em relação à reincidência e habitualidade delitiva. O STF, falando de uma maneira geral no princípio da insignificância, o STF diz: a reincidência por si só não afasta a incidência do princípio da insignificância. O STJ vai dizer: a insignificância é afastada pela reincidência ou habitualidade delitiva, exceto se a medida for socialmente recomendável. Na prática, pessoal, embora as teses, né, sejam construídas gramaticalmente de forma distinta, se tem uma aplicação totalmente, né, convergente. A linha aqui é: a insignificância, ela considera não apenas o fato em si, mas pode considerar situação pregressa daquele investigado, né? Que muitas vezes a gente está falando aqui em promover ou não ação penal, né? O MP, por vezes, entrando e o juiz reconhecendo a inexistência de crime e rejeitando a denúncia. Muito comum, o MP denuncia, o juiz rejeita a denúncia e o MP recorre, né, para o tribunal. Então, já ali a gente vai acabar examinando. E aí vejam, pessoal, que em matéria de descaminho, mais até do que no furto, no furto até eu diria que é mais comum a gente ver hipóteses de habitualidade delitiva e de aplicação da insignificância, porque muitas vezes, né, pessoal, tem uma indicação de habitualidade delitiva, tem flagrantes, né, em períodos próximos, mas o valor é R$ 20 do bem subtraído no mercado, por exemplo. Já aqui, o valor é R$ 20.000. O valor é bastante considerável, é altíssimo, né, pessoal? Em comparação, sobretudo, com esses casos do furto. Por isso que, normalmente, quando há indicativos de habitualidade delitiva, a jurisprudência tende a não aplicar a insignificância, embora, em tese, seja possível aplicá-la num contexto em que há elementos indicativos de uma habitualidade delitiva, se vislumbra que a medida seria socialmente recomendável. E aqui, pessoal, a gente poderia, quem sabe, conceber um caso em que o cara né, teve um primeiro fato com um valor né, dos impostos iludidos de 5 mil e outro valor de 2 mil, né, e na soma, né, ainda fica muito longe dos 20 mil, quem sabe aí damos uma colher de chá.
Mas, um exemplo como a gente colocou aqui, né, um valor alto, um valor de 18.500, ou seja, o cara estava trazendo muita coisa, né, pessoal? E a gente vê, quando viaja, né, vê gente, claro que muitas vezes não tem nada a ver com descaminho, né? Tá trazendo, às vezes, uma mudança e tal, mas é muito comum a gente ver gente vindo de Miami, né, com várias e várias malas. Uma pessoa com 2 carrinhos e 5 malas carregando do lado de alguém que está levando mais outras cinco, né? Esqueci minha água aqui hoje. E assim por diante. Enfim, vejam, né, que era um valor bem considerável. O que em relação à primeira indagação, a gente conclui? Embora o valor seja inferior a R$ 20.000, parâmetro adotado pela jurisprudência majoritária para incidência da insignificância no descaminho, havia indicação de habitualidade delitiva, porque ele respondia já a 2 outras ações penais por fatos assemelhados que ocorreram meses atrás, né? Então, um intervalo temporal curto. Então, num caso como esse, pessoal, muito dificilmente a gente vê a aplicação do princípio da insignificância ou o argumento de que a medida seria socialmente recomendável. Normalmente se afasta. E aqui, né, pessoal, muitos alunos, né, disseram que, como não havia o trânsito em julgado, não poderia impedir. Pessoal, a jurisprudência, tanto do STJ quanto do STF, tem inúmeros precedentes dizendo que a existência de procedimento administrativo, às vezes nem se fez ainda a representação fiscal para fins penais, procedimentos de perdimento de mercadoria com base no descaminho já seria suficiente para indicar uma habitualidade delitiva. Então, se até o procedimento administrativo a jurisprudência admite, o que dirá ações penais, 2 outras ações penais por fatos assemelhados. Então, aqui, pessoal, não precisa do trânsito em julgado. Interessante que a jurisprudência fala em reincidência e habitualidade delitiva. No mais das vezes, pessoal, não há reincidência, tecnicamente, porque teria para falar, né, que ele é reincidente para não aplicar, ele já teria que ter uma condenação e uma outra condenação em que ele teve a reincidência transitada em julgado, logicamente. O fato aqui está, né, no início ainda de persecução criminal. Então, muito difícil que haja tecnicamente alguém reincidente que ainda cometa um novo fato. Normalmente, a mera habitualidade delitiva, que é analisada em termos bem práticos, sem necessidade de trânsito em julgado. Muita gente defendeu que tinha que ter o trânsito em julgado para poder afastar a insignificância e reconheceram a sua incidência. Aqui, pessoal, a questão é, o enunciado não trazia mais detalhes para a gente dizer que a medida seria socialmente recomendável. Eu, diante dos elementos aqui, não, né, a gente não aplicaria insignificância, mas quem fez essa ressalva é bem pertinente também para mostrar conhecimento, claro, de que seria, em tese, possível, à luz dos detalhes do caso concreto, a revelar que a medida fosse socialmente recomendável. Aqui, abri o chat, né, era só sobre essa questão exatamente da habitualidade delitiva, né, e passando para a segunda indagação, causa de aumento de pena, aqui, pessoal, teve gente que, né, não se atentou para o 334, parágrafo 3º, teve gente que trouxe à tona aqui agravante, falando de reincidência, né, já ali, claro, zerando a segunda indagação. A única causa de aumento pertinente aqui era do 334, parágrafo 3º, que prevê, pessoal, um aumento um aumento num valor fixo, né, do dobro da pena. Antes de 2014, com a 3008, a mesma aqui desmembrou, né, o 334 no 334, para o descaminho, 334A para o contrabando. Ela previu aqui, antes era só transporte aéreo, previu também agora marítimo e fluvial, que também, né, começou a acontecer demais, e antes não podia aplicar, claro, pela vedação analogia em Malam Partem. O grande ponto é, pessoal, para a incidência dessa majorante, o transporte tem que ser clandestino ou pode ser por exemplo, como era o caso, um voo regular. E aqui,
a maioria da doutrina, pessoal, vai dizer que seria necessária essa clandestinidade, mas na jurisprudência a situação se inverte. No STJ é firme o entendimento de turmas, na terceira sessão, né, quinta e sexta turmas, no sentido de que a lei não fez distinção, a lei não exigiu a clandestinidade. Onde o legislador não distinguiu, não cabe, perdão, ao intérprete fazê-lo. Consequentemente, incide a majorante de forma objetiva, sem a necessidade de que se indague sobre uma eventual clandestinidade do meio de transporte. Um argumento forte também, né? A vontade do legislador, assim diz, né? A grosso modo, é o que quer dizer essa linha jurisprudencial, que também é perfilhada pela primeira turma do STF. No entanto, a segunda turma do Supremo, em precedente que ficou com o ministro Gilmar Mendes, entendeu que a clandestinidade ela é necessária para a incidência dessa majorante. Interessante que era um caso ali de habeas, né, que teve empate na votação e que o empate favorece a defesa. Então, a bem da verdade ficou 2-2, né? Mas o que importa para fins de jurisprudência é o precedente existe, né? E, embora, né, isso revela o quão polêmica é a discussão. E aqui, né, pessoal, embora seja um precedente que foi por empate na votação, né, então já apertado ali na turma, né, é um precedente recente, e por outro lado, né, ele veio em setembro de 2021, e por outro lado, pessoal, ele também tem argumentos bons, né, e aí acende luzes à discussão. Eu acredito que uma hora, né, vão enfrentar, né, em algum momento, o próprio STJ e o Supremo, quem sabe aí, num julgamento uniformizador em repercussão geral, no plenário, chegando, né, um RE com a matéria. Vejam, pessoal, o aumento aqui é do dobro, né, pessoal? Então, é um aumento extremamente significativo. Se a gente estivesse falando de aumento aí de 1/6 até metade, de 1/6 até 2/3, né? Não, né, pessoal? A gente está falando de um aumento fixo no dobro. Então, isso traz um impacto grande, né? O cara aí que teve uma condena, uma fixação da pena base e da pena intermediária, né? Depois das agravantes e atenuantes, digamos ali nos 2 anos, né? E 2 meses, ele acabou, né? Não tendo mais direito a uma substituição, porque vai passar dos 4 anos e, consequentemente, o cara vai para regime inicial, né? Semi-aberto ou em tese, né? Ainda pela súmula 269 seria cabível, né? Em tese seria cabível, mas já não cabe mais a substituição, né? Então tem um impacto extremamente significativo. E aí o argumento também é uma interpretação teleológica. De um lado tem, né? A vontade do legislador é essa. Essa outra linha vai dizer, não, a vontade do legislador, numa interpretação não meramente literal, mas à luz da teleologia da norma, são hipóteses que dificultam a fiscalização, então, consequentemente, seria necessária a clandestinidade. Vejam que se a clandestinidade é necessária, a incidência dessa majorante fica para casos totalmente excepcionais, porque normalmente é em meio regular, né, pessoal? E aí vejam, né? Aqui fala aéreo, marítimo ou fluvial. É mais comum o descaminho vindo de ônibus, né? Os digamos que não tem uma condição minimamente melhor para poder pegar um avião, né? Para ir para Miami, muitos acabam indo, às vezes até nem tendo uma condição boa, porque acaba se autofinanciando para a venda, né? Aqui. Mas vejam, né? A grande maioria dos, né, que praticam crime de descaminho são pessoas bem simples, às vezes não conseguindo emprego, resolvem, né? Ir para o Paraguai, muitas vezes até só fazendo o transporte a pagamento de outrem, né? Então, aqui, pessoal, é bem, né, difícil a discussão, é um debate bem interessante, porque à luz de uma teleologia da norma, né, se poderia dizer que aqui seria para hipóteses em que essa clandestinidade mostra uma maior dificuldade na fiscalização. Eu confesso para vocês que eu fico balançado, sabe, em qual entendimento seguir.
quando a gente vai pegando alguns casos concretos, né, e tu vê ali, às vezes tu acha que é um pouco exagerado. Mas hoje, né, fato é que a jurisprudência majoritária continua sendo na linha de que não há que se indagar sobre eventual clandestinidade ou não do descaminho praticado pelo transporte aéreo, e o mesmo vale, claro, para o marítimo ou fluvial. Marítimo também acontece, né, bem menos, né, mas os cruzeiros, por exemplo, né, muita gente vai e compra e traz para revenda numa quantidade, né, que é no intuito comercial, uma quantidade que passa do patamar da insignificância. E fluvial, aí a gente tem realmente aquele mais, né, profissional, aquele esquema melhor que vai ali, sobretudo ali pelo Rio Paraná, né, que faz fronteira, e ali, né, a gente tem um esquema até um pouco mais sofisticado. E aí vejam, se a clandestinidade, né, é exigida para um, para o outro também tem que ser exigida. Em suma, né, pessoal, ainda é possível dizer que a jurisprudência majoritária, STJ, duas turmas e primeira turma do STF, entende que não se precisa analisar a questão da clandestinidade, porque a lei não trouxe esse requisito. Mas é bom que conheçamos esse precedente recente da segunda turma, porque, né, ele pode ser um estopim para uma revisão jurisprudencial. Eu acho que essa discussão virá e não tardará a vir, tanto no STJ quanto no próprio STF. Deixa eu abrir o chat aqui. O Arthur falando, a chave é medida socialmente recomendável, ainda falando da insignificância, sempre à luz do caso concreto, exatamente. Isso deixa uma margem, né, para o juiz. Às vezes tu vê o caso ali, como eu disse, os valores menores, tu vê que o cara é um pobre, um coitado, aí dá uma margem, mesmo num caso que tem habitualidade delitiva, às vezes até na própria audiência custódia, o juiz já tem ali uma conversa, embora a investigação é bem restrita, né? Mas, às vezes, informalmente ali o juiz já tem uma percepção, né, de quem é o cara, e aí para eventualmente aplicar na sequência a insignificância, mesmo quando há indicativos da habitualidade delitiva. Ok, pessoal, vamos para os erros aqui mais frequentes da rodada. Primeiro, né? Tem alunos que simplesmente falaram que, em função da habitualidade delitiva, não era possível aplicar o princípio de significância. A gente tem que lembrar que o momento da prova é para demonstrar conhecimento. Então, tem que falar dos 20 mil, tem que falar da jurisprudência, às vezes até da evolução jurisprudencial, tem que falar da habitualidade, tem que falar da medida socialmente recomendável. Não é acertar, não é prova objetiva. Isso a gente vê muito em prova discursiva. Aluno que acha que é igual prova objetiva e bota ali a resposta, às vezes até acerta, mas acerta e fica com uma nota não satisfatória porque foi extremamente sucinto e não mostrou conhecimento, né? Por outro lado, houve, né, vários alunos que não entenderam possível aplicar insignificância porque não havia o trânsito em julgado daquelas ações penais, também aqui desconto grande na nota, porque destoa do magistério jurisprudencial nesse ponto, que é bem prático, embora não tenha né, não deixa de ter uma certa razão, não tem o trânsito em julgado, e a gente está extraindo uma consequência negativa. Sim, por outro lado, né, a gente sabe que vê lá, o cara tem 3 prisões em flagrantes nos últimos 3 meses, pelo mesmo fato, tu vai, não tem trânsito em julgado, então vou fechar meu olho, né? Eu particularmente acho que a jurisprudência está correta em analisar a realidade mesmo, né, social que está por trás ali. E alunos que não expuseram o cenário jurisprudencial quanto à causa do aumento de pena. Teve aluno que simplesmente disse que a jurisprudência do STF era de que tinha que ter clandestinidade. Está errado, porque isso é da segunda turma. Tem aluno que seguiu do STJ e não falou nada desse julgado da segunda turma. Claro que a questão veio para mostrar, para que o aluno mostrasse conhecimento e atualização na matéria. Então, isso também levou a desconto de nota, mais do que defender uma linha ou outra, que o principal era demonstrar conhecimento. O aluno que demonstrou, ainda que tenha seguido da segunda turma da STF, se expôs do STJ, se expôs à primeira turma do Supremo, né, a nota muito boa, mas
O problema é dizer que a jurisprudência do STF é tal, com base nesse precedente que é da segunda turma e desconhecendo o entendimento da primeira turma e do STJ, né? Então, também outro erro muito frequente aqui na rodada. Deixa eu só abrir o chat aqui. O posicionamento do ministro Gilmar, o Otávio aqui dizendo, é bem interessante, leva em conta a distinção factual necessária em instância majorante. Exatamente, é bem interessante, Otávio. Só que, né, por outro lado, aí tu limita bastante a incidência majorante, né? Então, é uma discussão bem... Eu confesso, pessoal, que se eu fosse, né, dizer a minha opinião, aqui, né, já vamos chegar a uma outra mensagem que acabou vindo como direta, mas dá para ver que é uma, uma, uma mensagem que dá para expor para todos. A Fernanda dizendo, professor, o correto não seria logo face necessária análise? Sim, aqui na redação jurídica eu boto erros, né, Fernanda? O que está aqui está errado, né? Então, é exatamente para a gente comentar. Toda semana eu separo aqui alguns errinhos que eu vejo que são de incidência mais recorrente para compartilhar. Então, aqui, partindo, né, para os erros mais frequentes na redação jurídica, vou sempre alternando temas diversos, né? Logo, face necessário a análise. Não, erro muito comum, tá? Face necessária a análise. Os alunos confundem por quê? Face necessário que se investigue. Aí é necessário sempre, porque não, o sujeito da frase não é o que se investigue. Aqui nessa oração, o sujeito é a análise da jurisprudência face necessária. Então, é imprescindível aqui, pessoal, a concordância, tá? Erro muito comum. Hoje tive duas hoje sessões do TRE, e aí lendo votos de um outro colega, todo mundo comete erro, né, pessoal? Logicamente, mesmo excelentes juízes, né? Mas o colega com um erro assim de concordância. Exatamente esse aqui. É erro muito comum, inclusive na prática, tá? Mas erro, não tem como passar a mão, tem que descontar nota. Outro, muito comum utilizar o de modo que, né? Então, a jurisprudência do STF tem sido oscilante sobre o tema, vírgula, de modo que não se pode, de modo que há que se observar, digamos aí, vamos seguir uma construção. Vejam, esse de modo que não pode ter vírgula depois. De modo que se deve analisar a jurisprudência dos tribunais superiores de forma ampla e não somente em atenção a esse julgamento mais recente. Não pode colocar essa vírgula aqui, tá, pessoal? Muito comum também colocarem. E, por fim, pessoal, isso aqui até eu diria que é ainda mais polêmico na prática. 334, parágrafo 3º do CP, sem a vírgula. Pessoal, eu aprendi assim, ainda com o meu professor lá de redação jurídica, o Caspari, que é uma sumidade e é a maior referência que tem lá no Sul em matéria de redação jurídica. Aqui, pessoal, o parágrafo 3º, ele, é bem da verdade, né, entra com a função de aposto na oração. Então, ele tem que vir entre aspas. Ele está aqui explicando exatamente que não é o 334, que poderia ser o caput ou qualquer outra parte do texto normativo. É o parágrafo 3º que a gente quer citar. Então, é o 334, parágrafo 3º, vírgula, do CP, tá? Se fosse 334 do CP, não vai vírgula. É muito comum também botar artigo 334, vírgula do CP. Errado também, não tem por que colocar vírgula. Agora, se vai citar parágrafo, a linha, inciso, sempre entre vírgulas. 334, digamos que fosse 334, vírgula, parágrafo 3º, vírgula, inciso 2º, vírgula, linha A, vírgula do CP. Interessante aqui também o erro é muito frequente. Se a gente inverte e coloca a linha A do inciso 2º do parágrafo 3º do artigo tal da Constituição, não se coloca a vírgula, tá, pessoal? É muito comum colocar a vírgula quando inverte. Quando inverte é a ordem porque tem o da, tem a preposição.
Então, não se colocaria. Se fosse conforme parágrafo 3º do artigo 334 do CP, não se coloca a vírgula, tá? Então, citação de artigo legal, vocês imaginam o quanto que é corrente, e aí na prática a gente vê de tudo, né? Mas esse é o mais apropriado. A Fernanda aqui entendeu, desculpa incomodar de jeito nenhum, Fernanda, não é nunca incômodo nenhum, pelo contrário, participem e quanto mais participarem, tirarem as dúvidas, melhor, pessoal, aqui para a nossa aula. Professor, a redação do dispositivo começar pelo parágrafo, em seguida a colocação do artigo. Acho que foi, tu colocou um pouquinho antes, né, de eu falar, né, da Alberto aqui, quando inverte sem vírgula, porque tem a preposição, parágrafo 3º do artigo 334 do CP, não vai vírgula, tá? Agora, quando é na ordem artigo, parágrafo, inciso, a linha, botem entre vírgulas, tá? É o mais apropriado, embora, como eu disse, na prática, claro que toda peça vai ter citação do artigo de lei, então a gente vê de tudo, né? Mas o que eu recomendo, e eu sou cri-cri, quando eu olho ali, sabe, me dá aquela... Porque aprendi assim e me explicaram de forma totalmente convincente, e eu me convenci, acho que nunca me explicaram gramaticalmente do oposto, e acho que não tem como justificar de outra forma. Se for bem cri-cri, né, artigo 334, parágrafo 3º do CP, a gente está falando do parágrafo 3º do CP, mas não o parágrafo 3º do 334. Se, digamos que alguém que não entende nada de direito e só entendesse gramática e fosse ler, sendo bem técnico. Então, pessoal, eram esses aí os erros mais frequentes para a gente compartilhar. Concluímos mais uma aula das nossas questões discursivas. Espero que tenha ajudado aí tanto na questão da técnica de questão discursiva, ao fim e ao cabo, depois de toda uma rodada com comentários, melhores respostas, correção, observação, nota, avaliação, aula ao vivo, né, que é a cereja do bolo, que a gente finaliza a nossa rodada, e que também, né, esses erros aí acabem mais frequentes, né, a gente acaba solidarizando eles para que todos, né, se ajudem aí mutuamente. Vamos, agora tem a aula, né, 19h29, deu na lata, né, eu sei que vocês têm aula aí no Play de Direito Constitucional, então deu na medida, pessoal, uma excelente aula para vocês aí com o mestre, professor Clécio, e com certeza aí vão aprender muito. Hoje, até falei com ele, hoje o tema da aula é controle de constitucionalidade, né, a primeira parte, tema muito legal, né, até eu vou dar uma espiadinha ali, gosto demais também de direito constitucional e aprendo também muito com o professor Clécio. Ok, pessoal, essa semana ainda temos a correção da prova de sentença federal da rodada 2, tá? Que é minha. Então, na sexta-feira, nos encontramos, e sexta-feira de noite também temos, sexta-feira, 18h30, de sentença federal, e 19h30 emendamos ali com a aula de direito penal na nossa sexta-feira, à noite de direito penal. Ok, pessoal? Então, grande abraço e até lá. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.